Muito bem, meus amigos, hoje eu quero responder a pergunta do meu amigo Paulo Oliveira, né? Ele escreveu para nós e falou o seguinte: Pastor, o senhor concorda com consagração de mulher para o ministério pastoral? Sim, não e por quê? Bem polêmica essa pergunta do Paulo. Aliás, quero aproveitar aqui e agradecer o Paulo tanto pela pergunta quanto também pela assessoria que ele me dá, né? Embora a gente não se conheça pessoalmente, mas de vez em quando ele me dá alguma assessoria, me ajuda em algumas dessas respostas. Muito obrigado, Paulo, e obrigado também pela sua pergunta. É bom dizermos inicialmente que a Bíblia, como um todo, ela foi escrita numa época e num tempo, numa cultura totalmente patriarcal. E os que defendem a tese de não consagração de mulheres como pastora, eles baseiam em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12, quando Paulo diz o seguinte: a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. E ele diz mais ainda no versículo 12: não permito que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja sempre em silêncio. Aqui Paulo aconselha as mulheres a aprenderem em silêncio e que as mesmas não participem do ministério do ensino. Mas por que Paulo, não Paulo que me fez a pergunta aqui, mas o apóstolo Paulo, por que ele fez, ou por que ele falou isso quando ele escreveu a Timóteo? Primeiro, por causa do culto à deusa Diana. A deusa Diana tinha um culto que era muito forte em toda a Ásia, onde as pessoas que lideravam esse culto eram mulheres e eram chamadas de sacerdotisas do amor. Essas mulheres, ou esse culto, era voltado totalmente para um culto à fertilidade. E era celebrado verdadeiras orgias sexuais, verdadeiros bacanais durante o culto a essa deusa chamada Diana. Por isso, tais sacerdotisas eram chamadas também de prostitutas cultuais. Por esse motivo, Paulo ele gasta meio capítulo de Timóteo dizendo que as mulheres deveriam aprender calada para que não fosse o quê? Para que elas não fossem confundidas com as sacerdotisas da deusa Diana. Para que alguém, se estivesse passando, por exemplo, na frente de um templo, na frente de uma casa onde estivesse realizando um culto cristão e visse ali na frente uma mulher ensinando, a pessoa que estava passando, para que ele não se confundisse, para que não confundisse um culto cristão com o culto à deusa Diana. Óbvio que isso para os nossos dias soa como um grande absurdo, onde as mulheres secularmente têm exercido diversas profissões que eram tidas como profissões masculinas ou de homens. Mas o apóstolo Paulo jamais imporia essa regra a toda a igreja cristã, uma vez que Paulo era versado no Antigo Testamento, ele era um rabi, e ele, por ser conhecedor profundo do Antigo Testamento, ele com certeza sabe e sabia que no Antigo Testamento nós temos diversas mulheres em posição de autoridade e comandando inclusive multidões de homens. Vejamos alguma dessas mulheres. Por exemplo, nós podemos falar sobre Débora. Lá em Juízes, capítulo 2, versículo 4, diz que Débora era mulher profetisa e que julgava Israel naquele tempo. Ou seja, era profetisa e julgava, era juíza também. E lá no capítulo 4, versículo 9 do mesmo Juízes, diz o seguinte: e disse ela, certamente irei contigo. Para onde? Para a guerra. Porém não será tua a honra da jornada que empreenderás, pois à mão de uma mulher o Senhor vencerá Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes, para aquela batalha. Veja bem, nesses dois versículos nós vemos uma mulher multifunção, né? Uma mulher 3 em 1. Uma mulher que era profetisa, aliás, 4 em 1. Ela era dona de casa, porque diz que ela era casada com Lapidote, era profetisa, era juíza e era agora comandante de um exército. Ou seja, uma mulher que desempenhava várias funções e com certeza ela foi bem sucedida em todas essas funções. Temos também outra mulher no Antigo Testamento que era bem sucedida e era ouvida inclusive por reis. O nome dela era Hulda, ela era uma profetisa. E lá em 2 Reis, capítulo 22,
versículo 14, e 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22, diz o seguinte: então Ilquias, o sacerdote, e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda para o ouvir, para ouvi-la. Veja bem, essa mulher era importante e Paulo sabia disso. E por isso que o próprio Paulo, lá no Novo Testamento, quando ele já não escrevia mais para igrejas da Ásia, mas sim para uma igreja da Europa, que era a igreja dos romanos, né? Dos romanos, ele escreveu lá no capítulo 16, versículo 3, diz o seguinte: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Veja bem que ele coloca Priscila antes de colocar Áquila. Por quê? Porque dá a entender com muita clareza aqui que Priscila tinha ascendência ou proeminência no ministério acima do próprio marido. Em Romanos 16, versículo 1, Paulo fala de uma outra mulher, o nome dela era Febe. Ele diz o seguinte: encomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve a igreja que está lá na Cencreia. Febe aqui é muito claro, ela servia na igreja, e servir na igreja pode ser desde uma faxineira até uma ministra da palavra. Portanto, o que não nos falta na Bíblia são exemplos de mulheres exercendo o ministério, exercendo a liderança no meio do povo de Deus. Mas para que esse vídeo não se torne longo, nós vamos encerrando. Para mim, o que realmente vale a respeito desse assunto é um ensinamento que o próprio apóstolo Paulo deixa sobre consagração de obreiros, seja pastores ou pastoras. E que infelizmente muitas igrejas têm negligenciado esse ensino de Paulo. Quando ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, ele diz o seguinte: ao consagrar pessoas, eles não sejam neófitos, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Ou seja, o que é neófito? Pessoa que não tem conhecimento profundo da palavra, não tem uma vida emocional equilibrada, não tem uma vida espiritual equilibrada. Portanto, meus caros líderes religiosos, ao consagrarem pessoas, sejam homens ou mulheres, para o púlpito de vossas igrejas, preste atenção. Essa pessoa tem um equilíbrio espiritual, mental e na sua vida no cotidiano? Tem conhecimento da palavra de Deus? Se tiver, ótimo. Se não tiver, não consagrem, porque tanto faz homem quanto mulheres cairão com toda certeza e escandalizarão o bom nome do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, meus amigos, você que acabou de assistir esse lindo vídeo aí, essa resposta nossa, se você gostou dele, compartilhe nas suas redes sociais. Aproveite também o seguinte, tá vendo aí no rodapé o nosso e-mail? Você tem alguma pergunta a fazer? Aproveite, faça a sua pergunta, nós estaremos aqui toda semana, toda segunda-feira. Eu espero a sua pergunta, espero o seu compartilhamento e até a próxima, se Deus quiser.